E aí galera, beleza? Aqui é o Fulcron do canal Refúgio Brasil. Vamos seguir com a treta da semana, né? Sobre Israel e Palestina, que é uma guerra que tem gerado muito conteúdo aí, muita treta pelo mundo, né? Uma guerra que é relativamente antiga, mas que permeia até os dias de hoje, né? O assunto de hoje vai ser qual deveria ser o posicionamento do Brasil, o posicionamento real do Brasil, não do que o presidente Lula fez, né? Canalha. Mas qual deveria ser o real posicionamento do Brasil diante a uma crise que está acontecendo no Oriente Médio, que é Israel e Palestina, tá? Vamos falar sobre isso, debater um pouco disso, falar de algumas outras ações, né, que foram tomadas por Lula e o resto da mídia canalha aí, né? Que tá passando pano pra ele. Sem mais enrolação, roda a vinheta aí. Então, galera, é o seguinte. O Brasil, né, o país que a gente vive, sempre teve uma postura de neutralidade quanto a lados, né, e conflitos, principalmente. O Brasil nunca foi um país assim de intermediar conflitos ou ter esse perfil de confrontação, né, com um dos lados, né, outros lados. Quando teve foram casos e exceções, como exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Mas a postura do Brasil sempre foi de neutralidade. E não é que neutralidade seja algo como se fosse um isentão. Não, a neutralidade é: eu não vou tomar um lado neste conflito, mas eu consigo conversar com ambos os lados, né? Ou ter uma relação com ambos os lados. O que para o nosso país é ideal. É ideal porque o país que a gente está vivendo agora, o Brasil, ele se encontra em profunda crise, tanto econômica quanto social e política. Então o Brasil está com muito problema e não dá para o Brasil sair por aí tomando lados, escolhas assim que interferem no internacional, se nem conseguimos resolver os problemas nacionais aqui, tá? O que o Lula tem feito foi uma canalice sem tamanho, um idiota, né? Incompetente, né? Que ele já se provou ser. Porque esse cara, né, ele já deveria estar... Deveria não, ele já... O certo era ele estar aqui no Brasil, o tempo nem ter saído daqui, porque se ele fosse um líder de verdade, alguém preocupado com o seu país e seu povo de verdade, que não é o caso, ele estaria aqui no Brasil resolvendo seus maiores problemas internos, que é a guerra interna que nós sofremos, que é contra as facções criminosas, problema de econômico, né? Problema de economia do Brasil, que é grave. Não há tanta geração de emprego quanto o Brasil deveria. A industrialização do Brasil é fraca, frágil. Os problemas sociais, obviamente, né? A pobreza, que está correlacionada com a economia, obviamente, mas na sociedade, nas pessoas, né, não tem tantas oportunidades, né? Isso é uma pura verdade. O Brasil tem poucas oportunidades e o país não oferece um ambiente para criar novas oportunidades para os brasileiros. Então esse cara, esse canalha, esse incompetente deveria estar aqui governando para os brasileiros, não é? Afinal das contas, tentando resolver seus problemas nacionais. Só que esse não é o caso. O caso é que esse otário está junto com a Janja, viajando o mundo com o nosso dinheiro, tá? Está viajando o mundo com o nosso dinheiro, querendo comprar um avião com cama de casal. Imagina o preço que vai sair isso, do nosso bolso. E fica em volta do mundo viajando, apertando a mão dos outros, enquanto fala um monte de merda. Como essa foi a última de comparar os judeus aos nazistas. Então, assim, é ridículo. Ridículo toda essa situação. E todo o histórico do Brasil sempre permaneceu a neutralidade. O Brasil sempre foi um país que pôde negociar com ambos os lados sem ter nenhum problema.
com algumas exceções, como da Segunda Guerra, que teve que escolher um lado, obviamente, né? Era uma luta contra o fascismo, o fascismo de verdade, que, né, a esquerda desconhece, né, que é fascismo. Os caras não sabem, eles dizem saber, mas não sabem porra nenhuma sobre o fascismo, nunca pegaram nem sequer uma obra de Gentili para ler, né? Caso vocês não sabem quem eu estou mencionando aqui, a Gentili é um dos pais fundadores do fascismo, né? É o cara que escreveu, né? O cara que redigiu ao lado de Mussolini sobre a ideologia fascista. Sim, fascismo é uma ideologia, não é como a esquerda fala que não é, mas é sim uma ideologia com próprias doutrinas, até próprio estilo econômico. Se quiserem, eu faço um vídeo sobre esse tema, né? Sobre o fascismo, que é algo que eu já fui muito atrás, pesquisei e ainda li um livro de Gentili sobre o fascismo, né? Que ele mesmo escreveu. E é bem interessante, mas enfim, isso é um papo para outro vídeo. O Brasil, eu sinceramente, né, voltando ao lado do posicionamento do Brasil, eu acredito que o Brasil não acho tão legal esse posicionamento de neutralidade, mas eu entendo que ele é necessário, pelo contexto que eu já falei do nosso país, né, um contexto de país que tem grandes problemas ainda para serem resolvidos ou minimizados, mas não foram. Mas eu acredito sim que se o nosso país, sei lá, vamos fazer hipoteticamente, espero um dia que isso ocorra, mas vamos dizer hipoteticamente que o Brasil resolveu o seu problema de segurança ou minimizou, né, a violência, né, no país, combateu as organizações criminosas, resolveu um problema principal no país, que é a insegurança jurídica, né, também leis mais enrijecidas para crimes e até mesmo para corrupção, né, com o combate à corrupção forte. E problemas sociais foram minimizados, né? Problema econômico resolvido. Aí sim eu diria que o Brasil poderia começar a ter um protagonismo internacional. Porque o que as pessoas não entendem, né? Que o pessoal não pega tanto bolsonaristas, petistas aí, qualquer outro idólatra de político aí não entende, é que quando você está no cenário internacional, você está representando, você está sendo o espelho do sistema do país que você vive. Quando o Lula fez aquela declaração retardada dele, né, bem canalha, ali na Etiópia, né, na entrevista quando ele comparou os judeus aos nazistas, ele basicamente representou a ignorância dos brasileiros. Sim, acredite. Ele mostrou ao mundo o quão o brasileiro é ignorante. Isso é como o mundo vai estar vendo a gente, tá? Não sou eu que estou dizendo isso. O mundo vai ver a gente assim, vai ver que o brasileiro é ignorante. Colocou um cara desse no poder. É ignorante. No sistema, né? E quando eles veem a ignorância, eles vão querer ver o nosso histórico, né? Por que os caras votaram num merda desse? Aí eles vão começar a ver, né? Que, pô, lá os caras têm problema de violência. Lá os caras não têm economia muito boa. Vão começar a ver as merdas, né, que tem no nosso país. Porque, não se engane, isso atiça, tá? Isso atiça. As pessoas vão ficar com aquela pulga na orelha. Falar assim, mano, por que o presidente do Brasil é um ignorante desse? Como é que um merda desse chegou no poder? Você acha que eles não vão se perguntar disso? Pode ter certeza que eles vão. E aí que começa. Aí eles vão perceber, vão começar a puxar o histórico do Lula, o histórico do país contra o Lula, e aí vão notar que o brasileiro é sim um povo ignorante. Então, quando você está na relações internacionais, quando você está no meio internacional, você está representando o seu povo, o país e o sistema que rege o seu país. E claramente, com o Lula, o Bolsonaro, quando eles dão as merdas deles no cenário internacional, eles estão mostrando que nós temos um sistema que não funciona, que obviamente não funciona, né? Estão mostrando basicamente todos os podres do nosso país, pro mundo todo. E o mundo todo vai continuar vendo o Brasil como um país que não quer nada, um país que nunca vai progredir, que fica dando passos para trás. Essa é a realidade. A realidade é essa. Então, na minha situação hipotética, né, vamos dizer que o Brasil resolveu seus problemas internos e passa a entrar mais de cabeça no cenário internacional. E quando você entra no cenário internacional, como você é um
representante, você representa um sistema, um povo, você vai tentar transparecer o melhor possível, né? E claro, uma pessoa que vai representar o Brasil no cenário internacional tem que ser uma pessoa, né, que pelo menos não tenha a cabeça quente, uma pessoa bem estudada, não é? Para não cometer as ignorâncias, merda como o Lula ou o Bolsonaro já fizeram no ano passado. E claro, quando a pessoa fizer merda, o país tem que saber tomar as medidas contra esse indivíduo, né, que está representando o país. Quando ele desvia, tem que saber que a pessoa tem que pagar pelo erro dela. Tem que ser corrigido. No caso do Lula, mesmo ele sendo presidente, né, a gente ainda tem como fazer essa demonstração, né, de correção, que é o caso do impeachment, né? Caso vocês não saibam, uma galera aí da Câmara dos Deputados estão abrindo um processo de impeachment para o Lula, que na minha opinião é o mínimo que tem que ser feito. Depois o cara criar uma crise diplomática com Israel, é o mínimo, porque o Lula quebrou, né? O Lula quebrou o status do Brasil de neutralidade. Isso foi uma quebra. Ele escolheu tomar um lado, ele tomou um lado dos terroristas. E os terroristas ainda agradeceram a ele. Ele teve um post do Hamas, né, como você pode ver aí, agradecendo o Lula pela fala dele. Cara, que ridículo. O ponto que a gente chegou. Pois é. Mas enfim. O processo de impeachment, né, ele agora está no momento, até onde eu vi aqui, estão com 128 votos, eles precisam de 140 para conseguir levar isso para frente. Falta pouco. Só que eu vou ser um pouco pessimista aqui com vocês, mas mesmo a gente seguindo em frente com o processo, né, mesmo que chegue com 140 votos, né, e abra o processo de impeachment, eu acho que o Lula, mesmo assim, ele não vai ser impeachmentado. Posso estar enganado, eu espero estar enganado, tá, gente? Eu espero estar errado. Mas eu acho que ele não vai sofrer impeachment. Por quê? O Lula, ele já tem... O governo do Lula, né? O Lula em si, ele aparelhou as instituições. Ele tem o STF mais ou menos do lado dele. Ele tem a PGR. E ele tem o orçamento secreto deixado pelo mito, né? Olha que maravilha. Caso você não saiba o que é o orçamento secreto, vou fazer um leve resumo aqui. O orçamento secreto, né? Você tem, na verdade, as emendas, né? Você tem, tipo, o governo, né? Ele sempre tem um planejamento para onde vai destinar os gastos. Tem vários tipos de emenda. E existe a emenda de parlamentares. Parlamentares, né, sendo deputados e senadores, porque, né, deputados e senadores, eles estão, tecnicamente, têm os gastos deles e deveriam representar o eleitorado deles, com promessas e projetos, né, que foram feitos, que eles deveriam usar esse dinheiro para cumprir, que a maioria das vezes a gente sabe que não é verdade, mas eles sempre têm que declarar para onde está sendo destinado o dinheiro, quem são os beneficiários desse projeto, que projeto é esse, tem tudo certinho para saber quem foi a pessoa que, né, qual senador ou deputado está por trás desse projeto, e todo esse tipo de coisa. Só que com a criação do orçamento secreto, que, repito, foi criado por Bolsonaro em 2019, caso você não saiba agora, você sabe que o orçamento secreto foi criação do mito, olha que maravilha. E por isso, né, com essa criação passou a ser secreta a coisa, ou seja, o cara pode receber emenda, mas você nunca vai saber, não vai constatar quem é o deputado, quem é o senador, e não vai constatar para onde esse dinheiro está indo, para qual projeto, tudo está secreto. A única coisa que se sabe é o valor dessa emenda, né?
E pasmem, em 2021, ainda no governo Bolsonaro, 35 bilhões de reais de emenda. 18 bilhões desse dinheiro foi só para orçamento secreto. Ou seja, isso é um mecanismo que o Bolsonaro tinha criado na época para ter compra de votos, compra de parlamentares. Entendem o nível do absurdo? Bom, voltando, né? Após a explicação aí do orçamento secreto. Ou seja, um absurdo total. É um mensalão legalizado, vamos dizer assim. Praticamente um mensalão legalizado, caso vocês não saibam. E se você está achando isso um absurdo, saiba que isso começou com o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro quem criou esse mecanismo que agora está na mão do Lula para ele usar à vontade. Pois é, né? Antes de rir da cara aí dos outros, mandar os outros fazerem o L, faça você o B primeiro e ria também. Pois é. Essa é a situação. E ele pode comprar o voto, né, dessa galera aí por meio de emendas aí do orçamento secreto. Bom, ele pode fazer isso e mesmo assim ainda conseguirem dar o voto deles para continuar o processo de impeachment. Eu espero que consigam, né, que ele seja impeachmentado. No lugar vai entrar o merendeiro, né, o Geraldo Alckmin. E, cara, ai, viu? Que situação que a gente botou no Brasil. Mas essa é uma maneira da gente, pelo menos, mostrar pro mundo, né, que a declaração do Lula foi uma declaração, obviamente... Não, o mundo sabe que é uma declaração ridícula, né, escrota, mas mostrar pro mundo que o Brasil, por mais que tenha elegido um ignorante, né, um animal de tetas, os demais brasileiros ainda que têm pelo menos algo na cabeça ou entendem da gravidade da situação vão dar um corretivo no Lula, vamos dizer assim, vão tirar ele da posição dele que ele não merece. Isso ainda pelo menos mostraria para o mundo que o Brasil ainda existe uma leve esperança de chance de ser um país sério, sabe? Uma leve chance de ser um país sério. Mas enfim, por enquanto é isso, né? Estamos aí... Estarei aqui também no aguardo, né? Não só eu, como as demais pessoas que também conheço estão preocupadas com a situação. Vamos estar acompanhando. Espero muito que o impeachment siga em frente. Que o Brasil consiga mostrar que sua política de neutralidade não foi jogada fora pelo Lula. Eu particularmente gostaria que o Brasil fosse mais proativo, sim, no cenário, né, no cenário internacional, mas para a gente ser assim ativo no cenário internacional, a gente primeiro tem que resolver os nossos problemas internos, para quando a gente poder resolver os problemas internos, a gente poder ter moral para chegar lá fora, finalmente botar o Brasil na posição que ele merece, a posição de destaque. Olha, gente, não se engane, né? Você aí que é petista ou você que é bolsonarista, porque tem um papo, né, aí que os bolsonaristas defendem que o Brasil esteja, claro, ao lado dos Estados Unidos e seus aliados. Só que, né, eles acreditam que o Brasil ainda vai ter um destaque, né, ao lado dos Estados Unidos e dos seus aliados. É possível, sim, é possível. E os petistas, né, acreditam o contrário, que não. A área de destaque do Brasil vai ser ao lado de países, vamos dizer assim, países que são jogados meio que de escanteio no mundo, né? Como Irã, Rússia, Coreia do Norte, Cuba, ou seja, só gente de sucesso, né? Como vocês podem ver. A China tá aí também nesse meio, mas os caras acham, né? Eu já tive um papo já com um amigo aí que é pessoalista. A gente estava falando sobre BRICS e ele falou sobre isso, que o Brasil vai poder ter o seu destaque, né? A China vai dividir o poder com o Brasil. Foi o que eu falei para ele. Falei, meu irmão, você acha que a China mesmo vai dividir o poder com quem? Com a Rússia e com o Brasil? Eu ri. Eu falei, mano, morei 3 anos na China.
tá? Caso você que esteja assistindo, você não saiba, eu morei 3 anos na China. E eu passei esses 3 anos, né, estudando o país, né, o povo lá e tal. Mas enfim, eu tava falando com meu amigo, eu corri e falei, cara, eu vivi 3 anos no meio dessa galera. O governo chinês, ele não tá interessado em dividir. Eles estão interessados em atender as demandas deles. O resto que se foda, meu irmão. Sabe? Se você acha que o chinês é o bonzinho, ele quer dividir o poder junto do Brasil, meu irmão, você tá enganado. Você não conhece a China. Você não conhece. Eu ainda digo, muita gente, não só no Brasil, mas no mundo, não sabe o que é a China de verdade. Não conhece a China do jeito que ela realmente é. Os atos que ocorrem dentro daquele país ali, muita gente não sabe. Só que até gente que já morou, né? Outros brasileiros já moraram na China. E, pô, os caras passaram despercebidos, estavam lá só pra curtir. Eu não tava lá só pra curtir, eu estava lá pra aprender, eu estava lá também estudando o sistema deles também, né? Cara, o pessoal viaja, sabe? E o que eu acredito é que o Brasil tem que ver o seu lado, cara. Isso daí é a famosa síndrome de vira-lata. O Brasil tem que ficar escolhendo lado e tem que ficar servindo. Aí na cabeça do petista, o Brasil vai pro lado lá, vai ter algum destaque, mas a verdade é que vai prestar vassalagem para China e Rússia. Aí se for pro lado do Bolsonaro, não, tem que ficar do lado dos Estados Unidos, não sei o que, né? Aí vai ficar prestando vassalagem para Europa e Estados Unidos. Cara, quebra essa, gente. Quebra essa. Sai desse pensamento. O Brasil, ele tem que ver o seu lado. Nós temos que resolver os nossos problemas. Nós temos que pensar nos brasileiros. Esquece o mundo, cara. Esqueça o mundo. Esquece. Para de ficar pensando no mundo todo. Para de ficar pensando nos outros países. Eles vão resolver o problema deles e a gente vai resolver o nosso. É isso que tem que ser feito. Nós resolvemos os nossos problemas e eles resolvem os deles. Se eles não vão resolver os deles, foda-se, o problema é deles. Você nunca vai ver um americano, um chinês, um russo, um canadense segurando a bandeira do Brasil, torcendo pra gente. Você nunca vai ver isso. Mas você vai ver brasileiro segurando a bandeira desses caras. Foda, bicho. Foda. Sai dessa idolatria, né, político. Sai dessa síndrome de vira-lata. Brasileiro mesmo tá preocupado com o Brasil, com os seus conterrâneos. Tá bom? Se o Brasil fosse um país sério, estivesse resolvendo os seus problemas aqui, estaríamos numa condição muito melhor do que estamos hoje, tá, senhores? Estaríamos muito melhor. E o Brasil não tem que ficar escolhendo lado. O Brasil pode criar o seu próprio lado. Um lado diferente. Um lado de países que estejam realmente interessados em melhorar. E não ficar disputando com outro poder global. Não. Que se dane. Querem disputar o mundo? Que se exploda. Vai lá. Vai se atracar com outro. O Brasil tem que se preocupar em melhorar como país e ter uma condição mais digna para o seu próprio povo. Eu tenho certeza que há outros países também que gostariam de pensar dessa maneira também. Tem outros países além do Brasil que não gostam de tomar lado, mas que gostariam de ter um grupo de outros países também que gostariam de se aprimorar, né? Países que queiram ser melhores do que são hoje. Entendem? Eu acredito nesse caminho. O Brasil pode sim melhorar e muito, como também pode aprender muito com outros países que também queiram melhorar também. Nós podemos aprender muito com outras nações também, que querem se aprimorar. Tá bom? Vou terminar o vídeo por aqui, tá bom? Farei um vídeo, né? Ainda falando sobre China, sobre o tempo que eu morei lá. Farei um vídeo também falando sobre a minha ideologia, né, política, qual eu sigo. Que é um pouco engraçada, né? O meu lado político, né? Porque é um lado que não agrada a nenhum dos dois lados aqui no Brasil. Pelos bolsonaristas, chamado de comuna,
e pelos esquerdistas chamados de fascista. Então é engraçado, né? Chega a ser engraçado. Sou uma espécie rara aqui, né, no Brasil. Já tiveram mais, né? Tô brincando aqui, mas falando da minha espécie entre aspas, tá, gente? Mas já teve mais gente da minha espécie aqui no Brasil antigamente. Hoje em dia tá uma raridade de se encontrar, né? Difícil. Mas enfim, farei mais vídeos aí a respeito de mim, sobre China. Mas esse é o segundo vídeo do canal, né? Queria deixar claro sobre qual deveria ser a posição do Brasil, o caminho aí que o Brasil deveria fazer e tal. Bom, por favor, compartilhe o vídeo, se inscreva, sininho, dá like, comenta. Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa semana. E claro, que Deus abençoe vocês, né?